Oi, pessoal, tudo bom? Sejam bem-vindos. Bom, olha, o tema de hoje é um tema que tem uma chance muito grande de cair na prova se ele selecionar o tema de espécies tributárias. Lógico que taxa tem uma incidência bastante considerável, muito grande e muito importante, mas empréstimos compulsórios, sem dúvida nenhuma, vai vir para a prova em razão dos efeitos da pandemia, em razão da decretação de calamidade pública. Então eu entendo que se tem um momento ideal para que seja tratado o tema de empréstimos compulsórios, é esse momento. Isso já apareceu na prova agora nos últimos tempos, nos últimos exames, mas o examinador vai voltar a trazer esta temática, até porque não há nenhum impedimento que ele repita algumas temáticas, né, que algumas temáticas voltem para a prova de primeira fase. Ele faz isso na segunda fase também, ele pergunta numa prova e repete isso no exame subsequente. Então é muito importante que a gente tenha muito claro quando é que o empréstimo compulsório não pode ser exigido, em que situações ele não pode ser cobrado, porque isso que é o que vai aparecer na prova, né, quando é que o empréstimo compulsório pode ser cobrado.
e quando ele não pode ser cobrado, que é mais fácil a gente se confundir quando ele não pode ser cobrado, tá? É muito mais fácil que ele coloque uma questão e nas múltiplas escolhas, ali na alternativa, nessa questão de múltipla escolha, você se confunda com uma hipótese em que não possa haver naquele momento, naquela situação, ou por aquele veículo normativo, que ele não possa ser exigido, tá bom? Então sejam todos muito bem-vindos, aproveita para compartilhar o vídeo de hoje, que é extremamente importante, assim como todos os outros, mas hoje em especial a gente precisa estudar essa matéria e verificar como é que o examinador gosta que isso pergunte. Então compartilha, deixa lá seu like se você gostou do vídeo, manda para os seus colegas, para os seus amigos que estão revisando toda a matéria em direito tributário, em especial em espécies tributárias. E aí eu deixei novamente o material que nós havíamos preparado para a aula 8, é idêntico à aula 9, porque tem a tabela de todas as espécies tributárias, quem pode cobrar, se é vinculado, desvinculado, se respeita a anterioridade, se não respeita, se é ou não uma exceção à legalidade também, tá bom? Então, aproveite o material, é uma tabela muito legal, bastante completa, que eu preparei, que tem todas as espécies tributárias, e se você ainda não baixou, não tem problema, você aponta a câmera aqui para esse QR Code para você baixar esse material de apoio, ou então entra no robertaboldrin.com e você consegue baixar todos os materiais que a gente trabalhou até hoje, tá bom? Para que a gente tenha sucesso aí no exame de primeira fase, no exame de ordem. Aí, a gente vai falar não só dos empréstimos compulsórios, mas das contribuições especiais também, que aparece na prova e que quando ela é exigida pelo examinador, ela traz muita dúvida, porque as pessoas não estudam contribuições especiais na faculdade. É difícil que os professores consigam chegar até essa parte na matéria, porque na faculdade é difícil mesmo, né? É conseguir, naquele tempo de programa que é proposto, é muito difícil que você consiga ir até o fim e chegue no tema de contribuições especiais. Às vezes isso passa, né, mais assim, no en passant, e acaba que o aluno não sabe quando isso cai na prova. Ou seja, se ele quiser dificultar o exame, ele coloca uma questão de contribuições especiais para você. Então a gente vai falar sobre ela também, além dos empréstimos compulsórios, as contribuições especiais. Se você não assistiu a aula 8, eu falei inclusive que as contribuições especiais podem ser criadas por lei ordinária. As contribuições especiais podem ser, sim, criadas por meio de lei ordinária. Se você não viu, eu falei sobre isso também na aula de número 8 e repito hoje, na aula 9, que as contribuições especiais podem, sim, ser instituídas por meio de lei ordinária. O texto constitucional não disse que tem que ser por meio de lei complementar e essa é uma pegadinha da prova. Como você nunca vê contribuições especiais, você fala, eu vou assinar essa alternativa que diz que contribuições especiais só pode ser criada por lei complementar e não é verdade, cuidado com isso, tá bom? Vamos para a questão que a gente separou aqui? Empresa X, constituída em 1980, entrou com ação na Justiça Federal, impugnando a cobrança de CSLL, a cobrança da contribuição social sobre o lucro líquido, alegando que, apesar de prevista no artigo 195, inciso 1, a linha C da CF, trata-se de um tributo que tem o lucro como fator gerador. Dessa forma, haveria um bis in idem, uma dupla incidência, em relação ao imposto de renda, o IRPJ, imposto sobre a renda das pessoas jurídicas, que está previsto no artigo 153, inciso 3º da Constituição Federal. O que é vedado pelo próprio texto constitucional. Ele está dizendo para nós aqui, ó, que o bis in idem é vedado pela Constituição Federal de 88, né? Isso que ele está falando aqui para nós, ó. Não pode ter bis in idem, tá? A partir do caso narrado, e considerando a jurisprudência dominante do STF, assinale a afirmativa correta. Ó, ele está perguntando sobre a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Ele trouxe para nós uma questão onde ele colocou, né, aqui, ó, os artigos da Constituição Federal de 88. E aí ele está falando para a gente sobre um entendimento jurisprudencial, se realmente existe bis idem ou não. Olha lá, letra A. A empresa tem razão, porque os dois tributos têm o lucro como fator gerador, o que é vedado pela CF. Letra B. A empresa, por ter sido constituída anteriormente à Constituição Federal de 88, tem direito adquirido a não pagar a CSLL. A empresa não tem razão, porque ambos os tributos estão previstos na Constituição Federal.
E letra D, a empresa tem razão pela clara violação à vedação ao confisco prevista pelo artigo 150, inciso 4 da Constituição Federal de 88. Então vamos lá, vamos falar sobre essa espécie tributária, né? Sobre esta espécie tributária, são as contribuições especiais. Vamos lá, vamos falar sobre isso. Contribuições especiais. Bom, primeira informação importantíssima sobre as contribuições é que elas são tratadas pelo texto constitucional no artigo 149 da Constituição, no caput do 149. Mas também a gente tem outros lugares onde as contribuições especiais são tratadas, e em especial ele falou aí, artigo 195 da Constituição Federal, que trata do tema da Seguridade Social. O 195, então, também trata das contribuições especiais. Mas cuidado! As contribuições especiais, até de acordo com o entendimento do Supremo Tribunal Federal, são consideradas uma espécie sui generis. Isso porque o STF às vezes não consegue definir muito bem aquilo, né? E as contribuições especiais, elas realmente atendem a várias situações completamente diversas e diferentes. Eu vou te explicar. Olha só, no artigo 149 da Constituição Federal, a gente percebe que ali ele disse o seguinte, ó, as contribuições especiais, elas podem ser cobradas diante da necessidade de intervenção no domínio econômico. Eita, então ela previu a CID. As contribuições podem ser instituídas diante de uma necessidade interventiva. Então a contribuição, ela é destinada a uma natureza de intervenção. Intervenção de quem, professora? Do Estado na economia, ó. Intervenção do domínio econômico. Bom dia, Poliana, seja bem-vinda você. Tá tudo bem? Ó, contribuição de intervenção no domínio econômico. Então, olha que interessante. Por que ela é sui generis? Quer ver? Ao mesmo tempo que ela pode ser instituída diante de uma necessidade de intervenção no domínio econômico, ela também pode ser utilizada na instituição de contribuições sociais destinadas, por exemplo, à manutenção da Seguridade Social. Então veja você, intervenção no domínio econômico que não se choca com contribuições sociais para a manutenção da Seguridade Social. Então olha como ela é sui generis, ela se presta a uma coisa e outra também. E além disso, as contribuições especiais também podem ser instituídas diante da necessidade, né, que se tem de regular os conselhos profissionais. Então elas são também instituídas diante da regulação dos conselhos profissionais. E aqui elas são cobradas, então, de categorias profissionais. E além disso, além das categorias profissionais, as categorias econômicas também, ó. Então elas são devidas por categorias econômicas, como por exemplo, aquilo que se paga para a manutenção do sistema S. As contribuições que são devidas por categorias econômicas. Então veja que o artigo 149 da Constituição Federal, em primeiro lugar, ele disse que essas contribuições são de competência exclusiva da União. Somente a União pode cobrar, tá bom? Ó, de competência exclusiva da União. Essas contribuições aqui não precisam de lei complementar. A lei ordinária pode instituir e prever essas contribuições aqui. E cada uma delas vai ter um tipo e uma forma de cobrança completamente diferente. Um fato gerador, uma base de cálculo, uma situação em que ela possa ser objeto de cobrança, tá? A gente vai ter contribuições sendo cobradas de formas diversas aqui, porque são completamente diferentes aqui, né? Por exemplo, a gente tem a contribuição que ela é devida para o INCRA. E essa contribuição ela é recolhida, né, pelos empregadores rurais. Então ela é devida para o INCRA, inclusive para
a assegurar, né, a reforma agrária. Então veja que elas têm uma natureza e naturezas completamente distintas. Isso no artigo 149. E aí, no 149, parágrafo 1º da CEF, a gente tem uma outra contribuição. Essa contribuição, ela é paga, ela é devida, né? Ela é paga para, recolhida para os municípios, DF e para os estados. E também ela é instituída mediante lei ordinária. E essa contribuição para uma outra coisa. Olha que diferente. Essa contribuição, ela é devida pelos empregados, pelos servidores dessas pessoas políticas. E elas servem para uma coisa, para a manutenção do regime de aposentadoria. Não tem nada a ver com as contribuições do caput do artigo 149, é outra coisa. E a prova disse uma vez que essa contribuição ela era devida para a manutenção do sistema de saúde, uma vez foi de saúde que caiu, e outra vez foi para a manutenção do sistema de saúde bucal, de odontologia. Não tem nada a ver, é mentira. É para manutenção do regime de aposentadoria. Então, os empregados servidores, aqueles que foram aprovados em concurso no estado, município e DF, esses servidores, eles precisam recolher, a depender de qual é o órgão de vinculação deles, eles recolhem uma contribuição e essa contribuição ela é devida para o regime de aposentadoria desses servidores públicos, tá? Então, tá vendo como é uma segunda hipótese de cobrança? Eu tenho uma primeira, que é essa daqui, ó. A primeira, já vou voltar a lousa, tá? A primeira hipótese de cobrança tá aqui no 149 caput, ó. Aqui no caput, tá bom? Essa é a primeira hipótese de cobrança da contribuição especial. Depois eu tenho uma outra hipótese de cobrança, que é a hipótese de cobrança que eu estou vendo aqui no parágrafo 1º, que é devida pelos empregados. E a terceira hipótese de cobrança está no artigo 149-A da CF, que você já deve ter visto, e eu falei na aula de taxas, espécies tributárias 2, é a COSIP. A COSIP é uma contribuição devida para os municípios e Distrito Federal. Cuidado, Estado não, hein? O Estado não recolhe COSIP não, ó. Isso aqui é devido para os municípios e Estado. E essa contribuição ela é devida em razão da prestação de serviço de iluminação pública, inclusive, né, a súmula vinculante 41 diz que isso aqui não pode ser remunerado mediante taxa, hein? Taxa não remunera esse serviço. Quem remunera esse serviço é a COSIP, ó. A súmula vinculante reforça a COSIP como sendo uma contribuição que incide sobre a prestação de serviço público. Isso porque a taxa não vai incidir sobre uma prestação de serviço que não seja nem pública, específica e divisível. Lembra que tem que ser uma prestação de serviço pública. Aqui é, mas não é específica e nem divisível, porque ela atende a uma coletividade. Essa prestação de serviço de iluminação pública é uma prestação de serviço que a gente já viu, né? Que é uma prestação de serviço uti universi, não uti singuli, né? Uma prestação de serviço uti universi. E por isso ela não pode ser remunerada por taxa, ela é remunerada mediante COSIP, e quem vai recolher aos cofres, quem vai recolher são as pessoas, né, que se utilizam da iluminação pública. Isso inclusive vem dentro da fatura de energia elétrica, a prova vai falar isso para você e tá certo, ó. Os municípios podem inclusive cobrar diretamente na fatura de energia elétrica para evitar que o contribuinte não pague. Então ele já manda naquela cobrança de energia elétrica, ele já coloca a cobrança de energia elétrica, coloca lá ICMS e coloca a COSIP. Pode olhar que tem COSIP ali, tem as tarifas e tem a COSIP também. Então por que é uma espécie sui generis, né, que o STF fala? Porque veja,
Ao mesmo tempo que ela está lá no artigo 149 caput como uma competência exclusiva da União, somente a União pode cobrar essas hipóteses aqui, ó, ela prevê situações muito distintas, né? Ela prevê situações completamente distintas. Tanto é verdade que ela pode ser cobrada até para o regime de servidor e também diante de uma prestação de serviço de iluminação pública, em situações completamente distintas, completamente diversas. Então, em primeiro lugar, tem autorização constitucional para que isso aconteça. Então, não é verdade que não pode ser cobrada, não é verdade. E cuidado, ele fala sobre imposto de renda. O imposto de renda, ele é devido não em razão do lucro, mas ele é devido em razão do acréscimo patrimonial, de acordo ou diante de disponibilidade, ó, econômica ou jurídica, em razão de um acréscimo patrimonial e não em relação ao lucro. O lucro fica com a CSLL mesmo, ó. Então o lucro pode ser cobrado, ó, sobre o lucro é cobrado uma contribuição social. Então a contribuição social ela é devida, então, e ela está, inclusive, conforme dicção aqui dessa questão, prevista lá no artigo 195, inciso 1. Uma coisa incide sobre o lucro. Que coisa é essa? Contribuição social. Outro tributo que é imposto, que nada tem a ver com contribuição, incide sobre uma disponibilidade econômica, uma disponibilidade jurídica, um acréscimo patrimonial. Lembra que, então, no ano de 2023, eu vou declarar tudo que é oferido de acréscimo patrimonial e que obtive de disponibilidade econômica, jurídica e de renda, que não tem nada a ver com lucro, no ano de 2022. Eu declaro lá em 2023, tá bom? Então, a partir do caso, a empresa tem razão, porque ambos têm como fator gerador o lucro. Não é verdade, não é verdade. Um tem como fator gerador o lucro, que é a CSLL, e o imposto de renda tem como fator gerador acréscimo patrimonial, a crescer a disponibilidade econômica e jurídica. Depois ele fala, a empresa, por ser constituída antes da Constituição Federal de 88, ela não tem que pagar a CSLL. Por que não, gente? Imagina, o tributo, né? Ele, sim, de fato, ele atende ao princípio de retroatividade, ele não alcança fatos pretéritos, mas entrando em vigor a partir da data da publicação da lei, ou descorridos 90 dias, ou após a virada do exercício financeiro, o tributo passa sim a ser devido. Ele não vai alcançar fatos pretéritos, fatos anteriores a 1988. De fato, isso não vai acontecer. Mas a empresa sim precisa pagar a partir da publicação da lei, a vigência dessa lei, no momento que ela passa a vigorar no sistema, a empresa tem que pagar sim, imagina, né? Todas as que foram construídas antes de 80 serem tratadas de forma diferente às que foram construídas depois de 88, dizendo, eu que fui constituída antes de 80 não pago o tributo, e de 88 só as empresas de 88 para frente constituídas que têm que pagar o tributo. É o que essa alternativa fala, né? Se a gente vai devagarzinho olhando, a gente pensa, mas espera aí, então quer dizer que a gente tem um benefício para quem foi constituído antes de 88 e a gente não tem esse benefício para quem foi constituído depois de 88, e não é verdade, né? A gente teria, inclusive, um desrespeito ao princípio da isonomia. Como é que pode isso, né? Letra C. A empresa não tem razão, porque ambos os tributos estão previstos pela Constituição Federal e eles podem ser cobrados porque eles têm fatos geradores e situações distintas. Um entra em razão ao lucro e o outro vai ser cobrado em razão, que é um imposto que é cobrado em razão do acréscimo patrimonial. São fatos geradores distintos, né? No entanto, que um é para a manutenção da Seguridade Social, que é a contribuição. E ela, inclusive, tem uma natureza vinculada. Ela tem uma receita vinculada. Ela serve para a manutenção da Seguridade Social. Contribuição social sobre o lucro líquido. Ela está prevista, né, para a manutenção da Seguridade Social. E ele fala, a empresa tem razão, porque tem uma vedação ao confisco. E ele fez o quê? Lá no enunciado, ele falou que a empresa não queria pagar, alegando bis in idem, dupla incidência. Lembrando que o bis in idem, ele acontece, ele pode acontecer mesmo, e ele realmente é em regra vedado, né, pelo sistema tributário. O nosso sistema não prevê a possibilidade de cobrança em bis idem, mas ele vai acontecer quando, por exemplo, uma pessoa política cobra
sobre fato gerador idêntico duas vezes. É uma dupla incidência. Então, por exemplo, seria bis in idem se ele cobrasse imposto de renda e CSLL usando o mesmo fato gerador. Que fato gerador, professora? Por exemplo, a renda. Mas não é verdade, porque renda é aqui. Aqui é lucro. São diferentes. Então, não é bis in idem. Se ele estivesse cobrando renda na CSLL e renda no imposto de renda, tudo bem. Mas não é verdade. Aqui ele cobra sobre a renda. Acréscimo patrimonial, disponibilidade econômica e jurídica na definição de renda. E aqui ele cobra sobre lucro. Uma coisa é sobre o patrimônio, outra coisa é sobre o lucro. Tá bom? Então não é uma hipótese de bis in idem. Não se trata aqui de uma dupla incidência. E por isso que quando ele diz que é bis in idem, não é verdade. São fatos geradores distintos, tá bom? Então essa foi a primeira questão para a gente falar um pouco sobre essa espécie tributária, né, que são as contribuições especiais, tá? Próxima questão que a gente vai colocar aqui, ó. Determinada lei federal instituiu uma nova contribuição social com destinação ao custeio da saúde. Uma contribuição social pode estar vinculada a uma situação? Pode. Elas podem estar vinculadas a uma situação especial. Tanto é verdade, pessoal, que a gente teve a CPMF, que era uma contribuição e que foi uma contribuição provisória, por isso esse P, né, contribuição provisória, que incidia sobre qualquer movimentação financeira que você fizesse, tá? Se eu fizesse saque, transferência, se a gente fizesse Pix, se tivesse a CPMF, cada Pix que a gente fizesse ia ser cobrado, esse exemplo é bom, ó. Cada Pix que eu fizesse, porque era considerado uma movimentação financeira, não uma operação, uma movimentação financeira, qualquer movimentação que eu fizesse ia ser cobrado, qualquer Pix que eu enviasse poderia ser objeto de CPMF. Então, pessoal, uma característica da contribuição social é sempre uma destinação. É diferente do imposto, né? Imposto não tem destinação. E a contribuição? A contribuição tem. Então, eu posso ter, sim, uma contribuição social com destinação para o custeio da saúde. Eu posso ter. A CPMF, na sua tentativa, né, de custear a saúde, ela foi criada com este objetivo. É lógico que a gente teve desvio de finalidade, e até a contribuição hoje é considerada e foi considerada inconstitucional. Mas ela, na sua origem, né, na sua natureza, ela foi criada com isso. Então, olha a diferença entre a contribuição e o imposto. O imposto não é vinculado. Ele não pode ter uma destinação vinculada, pelo princípio da não afetação, que a gente vê, inclusive, na aula de princípios 1, de espécies tributárias 1. Aí, a contribuição é diferente, porque a contribuição ela nasce para isso. Aí, olha só, dito isso, a questão fala: determinada lei federal, e tá certo, porque a contribuição só pode ser criada pela União, a contribuição social, ela tem, né, uma competência exclusiva da União para sua criação, e não precisa de lei complementar para isso, lei ordinária basta, institui uma nova contribuição social. Cuidado com essa nova contribuição social, a gente já vai falar, destinada ao custeio da saúde, tá? Em relação às contribuições sociais, pode-se afirmar que ela constitui uma espécie de tributo e difere do imposto pela destinação do produto da arrecadação. Letra B. De acordo com o entendimento do STF, a lei pode instituir contribuição social com a vinculação apenas de parte do produto da arrecadação. Lori, bom dia, seja bem-vinda você também. Então, de acordo com o STF, a lei pode instituir contribuição social e vincular só uma parte da arrecadação. Tudo não pode. Letra C. Tem natureza parafiscal e a elas não se aplicam as normas gerais de direito tributário. Não se aplicar. Ela pode ser cobrada quando quiser, pode ser cobrada por decreto, não precisa esperar nada. Cuidado com isso. Em decorrência da mitigação do princípio da legalidade, ou seja, da diminuição, da relativização, quando ele fala mitigação, ele está falando, olha, pode relativizar, viu? Não pode aplicar, não precisa aplicar assim na sua, não precisa aplicar de forma absoluta. Eu posso mitigar, posso diminuir, tá? Foi isso que ele disse. Em decorrência da mitigação do princípio da legalidade pela própria Constituição, a elas não se aplica a reserva de lei. Pode ser por decreto. Tá vendo? Olha como a gente já consegue tirar algumas coisas da nossa frente.
Ele está falando que o princípio da legalidade não precisa ser observado. Não é verdade. Ele fala que porque tem uma natureza parafiscal, e tudo bem, ela pode ter uma natureza parafiscal, de parafiscalidade, de colaborar com a arrecadação tributária. Ela pode mesmo. É o que acontece, por exemplo, com o Sistema S. É uma contribuição parafiscal. Ela tem uma natureza, né, de contribuir com um sistema, o Sistema S, SESI, Senat, o SESC, uma natureza de parafiscalidade. Mas não é por isso que não se aplicam as normas gerais de direito tributário, né? Não é verdade isso. Quando ele está falando normas gerais, professor, ele está dizendo o quê? Ele está dizendo que a gente precisa observar os princípios, as regras, as normas. Ele está dizendo como um todo que o sistema tributário nem precisa ser utilizado, observado aqui. Eu não preciso pensar na legalidade, não preciso pensar em responsabilidade tributária, eu não preciso pensar em nada. Não é verdade. De acordo com o STF, apenas uma parte do produto da arrecadação pode ser vinculada. Não é verdade isso, pessoal. Integralmente a gente tem vinculação com o produto da arrecadação. É integral. E a letra correta, então a alternativa correta é a letra A. Ela constitui uma espécie de tributo, então o STF diz que é verdade, ó. Ela constitui, né? A Constituição Federal, diz o STF, quando instituiu e criou os empréstimos compulsórios, as contribuições especiais, sejam elas dentro do 149, no caput, ou sejam elas objeto de inserção por emenda constitucional no parágrafo 1º e na letra A do artigo 149, elas são espécies de tributo. Cuidado, tá? Uma parte da doutrina, muito respeitada, mas minoritária, entende que contribuições especiais não são espécies de tributo. Mas, olha, uma boa parte, né, ou seja, uma doutrina predominante entende que contribuições especiais são sim uma espécie de tributo, então são espécies tributárias, o STF também entendeu, até porque o Supremo Tribunal Federal entende que as espécies são divididas em 5 espécies e a FGV adota este posicionamento da doutrina majoritária e também do Supremo Tribunal Federal, e naturalmente, né, essa espécie é diferente dos impostos, porque a destinação do produto da arrecadação está aqui. Eu tenho, então, uma situação que é socorrer a uma catástrofe que tenha acontecido na saúde. Então, eu preciso de construção de novos hospitais, contratação de médicos, a ampliação do atendimento do Sistema Único de Saúde, e eu vou criar, por meio de lei federal, lei ordinária, uma contribuição. E esta contribuição, a arrecadação, toda a receita está vinculada a esta situação, ó, tá vendo, ó? Vinculação da receita, então ela é criada para ser naturalmente entregue toda a sua receita para aquela situação. Então, professora, para a manutenção do sistema previdenciário, aquela contribuição previdenciária criada e levada toda a sua receita para aquela situação de aposentadoria, auxílio e benefício previdenciário. Eu não posso ter desvio daquela receita. É muito diferente do imposto, que tem receita desvinculada, produto não vinculado. É muito diferente. Não tem contraprestação estatal, receita desvinculada. O imposto não serve para isso. Mas a contribuição, sim. E um outro detalhe muito importante sobre a contribuição que pode aparecer na sua prova, um pontinho de atenção aí, ó. A gente pode ter ainda contribuições sociais residuais. Então, além das contribuições sociais que a gente já tem, a União, somente ela, mas aí, cuidado, ela precisa de lei complementar para isso, tá? É uma contribuição social que você não conhece, é uma carta na manga que só a União tem. Ela pode criar uma contribuição social residual, uma que você nunca viu, uma que você não conhece. E cuidado, essa contribuição social residual, ela precisa ter fato gerador mais base de cálculo diferente das já existentes, tá? Esse é um ponto de atenção aqui. Então, professora, peraí, eu posso ter uma contribuição social, aquela que eu enxergo, que eu já sei quais são, estão lá no artigo 195, mas eu posso ter uma contribuição social residual? Posso. A contribuição social residual,
Ela é igual aos impostos residuais. Eu posso ter, então, uma contribuição social residual que tenha fato gerador e base de cálculo diferente dos já existentes, 195, parágrafo 4º da CF, e tem que ser só por meio de lei complementar, ó. Ou seja, medida provisória não pode instituir, tá bom? Então, cuidado, somente a União, e eu preciso ter, não pode ser diferente do que já, desculpa, não pode ser idêntico ao que já acontece, o que já existe, não pode ter base de cálculo e fator gerador do que já aconteceu, do que já existe lá na Constituição Federal. O exemplo que nós tivemos foi a CPMF. Ela era utilizada para a saúde, a gente não tinha ainda uma contribuição que era destinada para o custeio da saúde, né? Então essa contribuição que foi provisória, ela era para isso, ela era utilizada para isso, ela tinha essa vinculação. E ela foi uma competência residual. Então a União criou, olha lá, por meio de, a gente tinha uma lei complementar prevendo essa contribuição. Ela não pode ser objeto de medida provisória, tá bom? Mesmo que haja relevância e urgência no tema, medida provisória não pode tratar. Então um detalhe é a contribuição social. E uma outra coisa interessante sobre as contribuições, pessoal, sobre as contribuições especiais, né? E eu vou falar aqui sobre a contribuição social. Então, o segundo pontinho de atenção aqui, ó. Eu já falei isso na aula de anterioridade, mas é muito importante que a gente volte. As contribuições sociais, essas que já estão previstas aí, elas são uma exceção à anterioridade do exercício financeiro, ou seja, elas precisam aguardar apenas 90 dias. Aguardam. Tá no materialzinho também que eu disponibilizei, tá? Elas aguardam apenas 90 dias para majoração ou instituição, tá bom? Então, as contribuições sociais, professor, então quando a gente tem uma lei que majora, aumenta o valor da contribuição social, quando que essa lei entra em vigor? Transcorridos 90 dias. Precisa esperar a virada do exercício financeiro? Não precisa, é uma exceção à virada do exercício financeiro, tá vendo? Também coloquei isso no material, mas como a gente está falando de contribuições, é importante falar essa informação. Então, olha que interessante. Contribuições existem sobre várias situações distintas, por isso elas são consideradas sui generis. Algumas são de competência exclusiva da União, mas a gente tem Estado, município e DF podendo cobrar. Estado, município e DF do seu próprio servidor para manutenção do regime de aposentadoria e previdência deste mesmo servidor, ou quando a gente tem a prestação do serviço de iluminação pública. As contribuições sociais podem ser residuais, uma carta na manga da União, e serem por meio de lei complementar instituídas, desde que base de cálculo e fator gerador sejam diferentes das já previstas. Um exemplo foi a CPMF, e a gente tem as contribuições sociais como uma exceção, a exceção ao princípio da anterioridade do exercício, não precisa virar o exercício financeiro. No mesmo ano que a lei foi publicada, que a lei instituidora, majoratora, foi publicada, passados 90 dias, ela guarda a anterioridade mitigada, mínima, né, ou nonagesimal, que a gente chama anterioridade mitigada, diminuída. Passado isso, ela já pode ser objeto de cobrança, tá bom? Então, essa questão sobre as contribuições especiais, e nós estamos falando dessa contribuição da Seguridade Social destinada ao custeio da saúde, tá? Ela é espécie tributária e ela é diferente porque ela vai ser sempre destinada ao que lhe deu causa, a razão pela qual ela foi criada, né? Ela foi criada para custear a saúde, então ela é destinada para o custeio da saúde sob risco de inconstitucionalidade se houver desvio de finalidade, tá bom? Opa, acho que ficou... Ah, tá. Acho que ficou Ah, isso mesmo. Aqui. Determinado estado, localizado na região norte do país, instituiu, mediante lei específica tributária prevista nas normas constitucionais em vigor, tal contribuição instituída pelo respectivo Estado membro da Federação é
Bom, então ele está falando aqui de uma contribuição para o custeio do serviço de iluminação pública, e ele disse que foi um Estado que instituiu essa contribuição, mediante uma lei específica, constitucional, sendo possível sua cobrança com base nas regras constitucionais em vigor. Inconstitucional, por ser o referido tributo de competência tributária da União Federal. Inconstitucional, porque o referido tributo é de competência do DF e municípios. Inconstitucional, porque somente lei complementar pode instituir o referido tributo. Lembra que a COSIP, né, como eu falei, ela está prevista lá no artigo 149A da CF, nós colocamos aqui no nosso caderno, né, ó, que ela está prevista lá no artigo 149 da CF, e somente os municípios e Distrito Federal e não os estados podem instituir, né? Os estados não podem cobrar. Então essa cobrança, ela é inconstitucional, né? E isso, ela é inconstitucional, porque somente os municípios e o DF podem cobrar, os estados não têm competência. Então olha que interessante. A contribuição, quando ela fala contribuição, tudo parece que é da União, e não é verdade, ou do Estado. Só que a COSIP, ela só pode ser cobrada pelo município e DF, em especial, inclusive, né, pode ser cobrada também diante da fatura de energia elétrica. Então, cuidado com isso, porque a prova sempre gosta, né, de fazer esse tipo de pergunta, colocar esse tipo de pegadinha aqui para nós, né? Cuidado com isso, tá? E a próxima questão que eu queria tratar é dos empréstimos compulsórios. Realmente eu tive um problema aqui no meu PDF, viu? Eu fui editar ele agora de manhã e eu pulei uma parte de uma questão, mas eu vou tratar ela mesmo assim, tá bom? No que se refere aos empréstimos compulsórios, não é correto afirmar que, letra A, são restituíveis. Ó, é raríssimo que isso apareça na prova, isso provavelmente não vai aparecer, mas a gente tem que falar o que o empréstimo compulsório não é, tá bom? Eles não são restituíveis. Não podem ser restituídos por meio de medida provisória, desde que, não é correto afirmar, né? Podem ser instituídos por medida provisória, desde que haja relevância e urgência nesse tema. Letra C. A competência para a instituição é exclusiva da União Federal. Letra D. Podem ser instituídos em caso de guerra externa ou sua iminência. E, neste caso, não respeitam o princípio da anterioridade. Vamos ver o que é verdade, o que não é verdade aqui, o que pode e o que não pode, tá? Bom, eu não sei se vocês se lembram para que serve empréstimo compulsório, se vocês viram isso em algum momento, em algum lugar, né? Se vocês já conseguiram em algum momento vislumbrar para que serve empréstimo compulsório, por que ele é cobrado, para que ele é devido, né? Em que situações a gente tem a cobrança de empréstimo compulsório? Eu não sei se em algum momento vocês já estudaram, ouviram isso, né? Quando é que o empréstimo compulsório pode ser cobrado? Bom, em primeiro lugar, por que ele vai aparecer na prova? Por que eu acredito, né, que sei lá, por que eu tenho fé que o empréstimo compulsório vai aparecer na nossa prova? Por que eu acho que isso pode aparecer? Pessoal, eu acho que isso pode aparecer porque o empréstimo compulsório, ele tem situações muito bem definidas, inclusive situações que estão acontecendo nesse momento com a gente, né? Situações que estão acontecendo agora. E como essas situações estão acontecendo agora, eu entendo que esse tipo de questão possa vir para a nossa prova. Vocês se recordam em algum momento sobre quais são as situações que pode haver empréstimo compulsório? Me digam aí se vocês conseguem se lembrar de momentos que isso pode acontecer. Em algum momento que a gente pode ter empréstimo compulsório. Alguém consegue lembrar? Alguém estudou isso e consegue se recordar? Ele está falando assim, ó, aqui na nossa questão, ó. Vamos ver se isso pode relembrar em algum momento, né? Pode ser instituído em caso de guerra externa ou sua iminência. E nesse caso, não respeitam o princípio da anterioridade. Será que é verdade que pode ser instituído diante dessa situação e não respeita a anterioridade? Ele falou que a competência aqui é exclusiva da União Federal, na letra C. Na letra B, ele falou que pode ser instituído por MP, desde que haja relevância e urgência. E na letra A, ele falou que eles não são restituíveis, né? Não pode ser restituível. Bom, vamos lá falar sobre essa espécie tributária que tem grande chance, aliás, de aparecer na nossa prova, né?
empréstimos compulsórios. Ele é o tributo que tem mais chance de aparecer em prova nesse sentido porque ele tem muita coisa legal que pode ser dita sobre ele. Ele está na Constituição Federal de 88, no artigo 148, e é o seguinte, eu vou colocar aqui letra A. O inciso 1º, ele estabelece duas situações, só o inciso 1º prevê duas situações que podem, e que diante dessas situações pode ser instituído o empréstimo compulsório. Calamidade pública, mais guerra interna, guerra externa iminente, deixa eu melhorar isso aqui, né? Iminente ou declarada. Nesta situação já tem uma pegadinha. Aqui, nesta situação, não aguarda a anterioridade. Então, ó, no inciso 1º do artigo 148, a gente tem duas situações, calamidade pública e guerra externa. Não aguarda a anterioridade. Qual, professora? Nenhuma. Nem a 90ª e nem a do exercício financeiro. Não aguarda nenhuma. Ou seja, nesta situação, no inciso 1º, a gente tem uma exceção absoluta. Publicou, cobrou. Essa é uma pegadinha muito grande, não precisa aguardar nada. Ó. Publicou, cobrou. Até por conta da situação. Hoje a gente percebe que a calamidade pública, ela precisa ser socorrida, a situação, os efeitos da calamidade pública não podem guardar 90 dias para serem socorridos. Hoje a gente percebe isso de uma forma muito evidente, muito prática. A mesma situação em relação à guerra. Então esta situação aqui, calamidade pública, e esta outra situação, guerra externa, não esperam absolutamente nada. Então o empréstimo compulsório aqui não aguarda absolutamente nada. Para mim esse é o primeiro ponto de atenção. Segundo ponto de atenção, eu vou colocar aqui como sendo letra B, e aqui é a segunda pegadinha, é o inciso 2. No inciso 2, ele prevê a terceira e última situação, tá bom? Diante da necessidade de investimento público, de caráter urgente e relevante, interesse nacional. E nesta situação aqui, ele precisa aguardar. Ele vai respeitar a anterioridade. Qual, professora? 90ª. Olha a pegadinha. E exercício financeiro. Segunda pegadinha de prova. Olha que maravilha. Ele já tem duas pegadinhas para colocar aqui. Calamidade pública e guerra externa. Publicou, cobrou. Investimento público de caráter urgente, relevante e interesse nacional. Não pode. Tem que esperar. Respeita a anterioridade. Qual? As duas. Né? Como espécie. Anterioridade 90ª e do exercício financeiro. Não pode publicar, cobrar. Isso porque, pessoal, nesta situação, a gente está diante de uma despesa extraordinária. E na necessidade dessa despesa extraordinária, o contribuinte não pode ser imediatamente surpreendido. Então peraí, ó. Terceiro pontinho de atenção importante sobre isso. Se é um empréstimo, ele prevê devolução. Ele tem uma cláusula de devolução. Se foi um empréstimo, ele precisa ser devolvido, ele precisa ser restituído.
Então, ele é o único tributo que nasce com cláusulas de restituibilidade, de restituição. Professora, então quer dizer que o contribuinte, ele empresta, é isso mesmo, ó, o contribuinte empresta, só que tem que ser ao contribuinte devolvido, né? É isso mesmo. Ele emprestou, mas ele emprestou porque ele quis? Não empresta porque ele quer, porque tributo é compulsório. O tributo, de acordo com o artigo 3º do CTN, tem natureza de compulsoriedade. Eu não empresto porque quero, eu não pago porque quero, eu pago porque eu tenho que pagar, porque está previsto em norma, está previsto em lei, e assim funciona o sistema. Então eu tive que emprestar. Então quer dizer que alguém tomou de mim emprestado. Isso. Quarto ponto de atenção. É a nossa letra D. Ó, quarto ponto de atenção, quarta possibilidade de cair isso na prova. Quem é que pode tomar emprestado? Então, toma emprestado a União. De quem? Desse contribuinte. Ela toma emprestado. Ele tem que entregar compulsoriamente. É a União. Se é a União somente, eu não posso ter outra pessoa política cobrando, não. Tá bom? Então, olha que interessante. Eu tomei emprestado, União, e eu vou ter que devolver. E eu vou devolver como? Com juros e correção monetária e só em moeda. Eita, é uma outra situação aqui que eu preciso falar. Então, eu vou colocar, ó, numa outra situação importante, ó. Então, a gente falou sobre, olha que interessante, olha quanta coisa do empréstimo compulsório, né? Calamidade pública e guerra externa, tem que ser cobrado imediatamente, primeira situação. Segunda situação, no investimento público de caráter urgente, relevante e interesse nacional, aguarda. Terceiro ponto de atenção, o empréstimo é restituído, quem cobra é só a União. Letra E. Opa. Letra E. Como é que a devolução é feita? Cuidado, pegadinha de prova também, somente em moeda, somente em espécie. Essa devolução é feita em espécie, inclusive acompanhada de encargos legais. Juros e correção monetária. É acompanhada de encargos legais, juros e correção monetária. Então, professora, no primeiro momento eu entrego compulsoriamente, porque a lei determinou, e no outro momento eu tenho que receber aquele valor. E eu recebo só em moeda, só em espécie. Cuidado, que essa dicção é após 1988, porque se você for pensar no passado, antes da Constituição Federal de 88, esse valor, pessoal, poderia ser devolvido em títulos da União, tá? Título de dívida pública. Mas não é mais possível, desde 88 para cá. É só em dinheiro, inclusive com juros e correção monetária. Pois é. Detalhe importante. Quem vai estabelecer, quem é que vai definir contribuinte? Olha só. Cuidado, é uma pegadinha muito importante. Quem vai definir se vai ser pessoa física ou pessoa jurídica, as duas pessoas? Então, quem vai realizar a definição de contribuinte? Quem vai dizer qual vai ser a base de cálculo? Quem vai dizer qual vai ser o fato gerador? Professor, mas o fato gerador não é a calamidade pública? Não. As situações que ensejam a cobrança pode ser a calamidade pública, a guerra externa, investimento público de caráter urgente e relevante em interesse nacional. Quem que vai definir o tempo? Mas aí eu vou escolher se eu quero pessoa física, jurídica, se eu quero as duas, se eu quero diante disso ou diante daquilo. Quem vai definir o tempo de cobrança? Tudo isso depende única e exclusivamente de lei complementar. Cuidado, pessoal. Essa aqui, na verdade, é a maior pegadinha. É lei complementar somente. Ou seja, se só a lei complementar pode instituir empréstimo compulsório, significa dizer
que o presidente da República, por meio de medida provisória, não pode instituir empréstimo compulsório. Medida provisória está afastada, não pode, não tem essa hipótese, não pode de jeito nenhum, pessoal. Não tem nenhuma exceção. Professora, mas teve a Covid, você percebeu? Empréstimo compulsório sendo cobrado pelo presidente da República? Não pode. De jeito nenhum. Empréstimo compulsório não serve para isso. Empréstimo compulsório não pode. E aí, é lógico que o examinador, vendo isso, perguntou e falou que medida provisória podia por causa da urgência e da relevância. Lembra que o próprio texto constitucional veda a possibilidade de matéria reservada à lei complementar ser, ó, é uma vedação. Tá, pessoal? Tem uma vedação aqui, ó. Então, lei complementar, a reserva, as matérias reservadas à lei complementar não podem ser objeto de medida provisória. Professora, pode estar muita gente morrendo. Ó, o que aconteceu na calamidade é trazida pela Covid-19. Mesmo assim, o presidente da República não pode se utilizar. Ah, e outra coisa. Esse tributo, aí, tudo bem, ele pode até ter menos incidência, mas a gente tem que colocar aqui esse detalhe importante sobre essa espécie tributária, né? A gente está falando sobre todas as espécies tributárias. E a receita é vinculada? Claro, com certeza. A receita é vinculada à situação que fez nascer a sua instituição, naturalmente, sob risco de inconstitucionalidade, né? Naturalmente, sobre um risco de inconstitucionalidade. Eu tenho que olhar para aquilo e perceber para que ele nasceu. Ele nasceu para quê? Né? Ele nasceu para fazer frente a qual situação? Por que ele vem? Né? Para que ele nasce? Não, ele nasce para isso, para fazer frente a uma situação de calamidade pública. Se ele nasce para isso, para fazer frente, né, à situação de calamidade pública, eu sei que ele nasceu para aquilo e ele não pode ser desviado de forma nenhuma. É inconstitucional a tentativa de desvio, né? Essa tentativa de desviar essa finalidade, pessoal, é uma tentativa completamente inconstitucional. Ele nasce para fazer frente a esta situação de calamidade. Se ele nasce para isso, pessoal, ele não pode de forma nenhuma ser utilizado para qualquer outra coisa. Ele nasce para isso e é utilizado para isso, tá? Ele não pode, assim, ter um desejo, né? Uma vontade de avançar para uma outra situação. Então, olha como é importante a gente pensar nesse tipo de questão para prova, né? Isso tem cara de prova de primeira fase, isso tem tudo para aparecer, isso tem tudo para cair, isso tem tudo para ser objeto de pergunta, e é lógico que ele tem como ser objeto de pergunta, pessoal, porque ele é muito rico isso, né? É uma questão muito rica, é uma questão extremamente enriquecida, extremamente importante, né? Ela é muito boa de aparecer na prova, porque o empréstimo compulsório é um dos tributos, assim, que tem mais detalhes, né? Que tem mais detalhamento, que tem mais desejo de aparecer numa prova, porque ele tem muita coisa para ser pedido, tem muita coisa para ser tratado dentro de uma questão dessa, né? Então, vamos lá, vamos voltar para essa questão, vamos voltar ali para a nossa questão e ver como é que ela ficou e como é que ela poderia ser resolvida, né? No que se refere aos empréstimos compulsórios, não é correto afirmar que são restituíveis. Não é verdade, ele é restituível, ele nasce para ser devolvido. Pode ser instituído por medida provisória. Eita, não, né? Mesmo tendo relevância e urgência, várias pessoas vindo a óbito, mais de 500 mil, não. A competência para sua instituição é exclusiva da União Federal. Podem ser instituídos em caso de guerra externa ou sua iminência. E neste caso, não respeitam o princípio da anterioridade. Ó, então, não é correto afirmar que eles são restituíveis? Eles são restituíveis, né? Então, não é correto afirmar que eles podem ser instituídos por medida provisória. A competência é exclusiva da União, essa alternativa está correta. Eles são restituíveis. Eles podem ser instituídos no caso de guerra externa
e também na sua eminência. Nesse caso, eles não precisam respeitar o princípio da anterioridade. Então, aqui, ó, né, a questão correta é que eles não podem, né, é que eles não podem ser instituídos por meio de medida provisória. A medida provisória aqui, ela não é cabível, não pode ser utilizada. Eu vou colocar aqui, pessoal, depois, ó, o restante da questão, né, que ele fala nessa primeira, ele traz um caso prático, né, eu vou colocar aqui a questão para vocês, vou disponibilizar também, que nenhum tributo pode ser instituído por meio de medida provisória, não é verdade, né, essa alternativa aqui estaria incorreta. A União pode instituir empréstimo compulsório para atender as despesas em decorrência de calamidade pública, sendo possível, diante da situação de relevância e urgência, a edição de medida provisória com esse escopo, né? Essa alternativa também na questão aqui estava errada. Até eu vou colocar ela aqui dentro do material de vocês, que também tratava de empréstimo compulsório, e aqui ela falava que somente a lei complementar poderia instituir empréstimo compulsório, que o presidente da República não poderia, porque ele queria, né? O presidente da República queria instituir. Ah, uma outra coisa muito importante que já caiu em prova, e que é bem legal também, e que você precisa se atentar se for empréstimo compulsório, acho que para mim esse aqui também é um ponto de atenção interessante. Ele vai falar, num exemplo para você, num caso prático, que o Estado, o município ou o DF, diante de uma necessidade emergencial, incremento de receita, ele queria instituir empréstimo compulsório. E cuidado, eles não podem, é inconstitucional a cobrança, porque somente a União é que pode. Professora, mas pelo amor de Deus, está diante de uma calamidade pública que aconteceu em razão de chuvas que devastaram, uma necessidade de incrementar a receita por conta da saúde. Não pode. Empréstimo compulsório não pode ser cobrado nem pelo Estado, nem pelo município e nem pelo DF, nem diante de uma necessidade emergencial que essas pessoas políticas estejam passando, né, diante desta situação. Aí pergunta-se sempre assim, professor, mas quanto tempo que isso vai ser cobrado? Porque a gente não tem, às vezes, uma noção muito clara dos efeitos da calamidade pública. Por exemplo, a gente não tem uma noção clara de quanto que efetivamente 100% dos efeitos trazidos pela calamidade pública em razão da Covid-19, quanto tempo esses efeitos serão sentidos? Pois é, não dá para saber isso. Mas os tribunais já têm se pronunciaram há muito tempo atrás, porque o empréstimo compulsório, desde 88 para cá, não foi objeto de cobrança, que o empréstimo compulsório, ele poderia ser no máximo, né, cobrado no máximo em até 2 anos do momento da sua instituição. Porque a gente não sabe por quanto tempo os efeitos podem se alongar, né? Serem sentidos pelas pessoas. E aí, de repente, a gente poderia ter um tributo sendo cobrado durante muitos anos, inclusive alcançando um efeito confiscatório, né? Em razão disso, seria razoável que no máximo 2 anos esse tributo pudesse ser objeto de cobrança. A pessoa pergunta, professora, por que o empréstimo compulsório não foi cobrado diante da calamidade pública da Covid-19? Porque as pessoas jurídicas e físicas estavam numa situação extremamente difícil, estão até hoje. Várias empresas foram embora, foi decretada a falência de algumas empresas, outras estão em recuperação judicial, muitas pessoas foram mandadas embora. Como é que poderia ser objeto de cobrança de empréstimo compulsório, né? Não dava para cobrar empréstimo compulsório, não era possível ter a criação de mais um tributo. Pelo contrário, a gente tinha que ter benefício fiscal, isenção, anistia, remissão e não cobrança de novos impostos ou novos tributos, né? Muito menos de empréstimo compulsório, né? Então, não era possível que o empréstimo compulsório fosse objeto de cobrança, tá bom? Então é isso, pessoal. Espero que você tenha gostado. Vou só consertar aqui o PowerPoint para ficar disponível direitinho para você aqui. Retificar o que a gente colocou lá, tá? Para ficar direitinho para você e você conseguir fazer as questões e treinar isso, baixar material, olha a lousa, tenta refazer as questões da semana passada, as questões do começo dessa semana para ver se você fixou o conteúdo. Pega o material e tenta fazer sozinho, tá bom? Então é isso, um grande abraço para vocês. Quem precisa de material, baixa aí, coloca no QR Code, a gente está à disposição caso você precise de alguma coisa. Ó, um grande abraço. Uma excelente quinta-feira para vocês e a gente se vê, se Deus quiser, amanhã na aula número 10, tá? Um beijo, fiquem com Deus, até mais.